Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindos todo mundo de todos os gêneros. Agora é bem complicado dizer boa noite, né? Por isso que eu uso a palavra pessoal. Bem-vindos à live das quartas-feiras do Avanço do Brasil Negro. Lembre-se de dar o like, de seguir-nos. Hoje eu quero apresentar o professor de História, Álvaro Duque. Vocês querem saber como é que eu conheci essa pessoinha? Ele me pediu para eu dar uma palestra de História. Vocês sabem que eu sou física, né? Ele me pediu para eu dar uma palestra de História da África, do povo africano, para a turma dele do nível fundamental, né? Fundamental 1 e 2. Ele é professor de História e pediu para eu dar essa aula, mas foi bárbaro, resultou num livro. Eu gostaria muito que você falasse sobre isso também, Álvaro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado dar uma live aqui para o nosso povo. Por favor, pode se apresente, por favor, e comece a falar. Boa noite, Sônia. Muito obrigado pelo convite. Toda vez que você me convida, eu encaro como uma convocação. E é mesmo? Eu gosto muito de viver, inclusive por encontrar pessoas como você, né? Então, boa noite a todas, todos, todes. Espero que hoje seja essa hora, né? Uma horinha mais ou menos que a gente vai ficar conversando, seja produtivo. Então, eu chamei a Sônia, né? Na verdade, eu sabia da Sônia pela mídia, pelo boca a boca. Isso foi em 2017. Eu acho que foi isso. 17 ou 18. E eu estava em meio à elaboração de um projeto junto à meninada, a molecada, lá numa escola municipal em São José dos Campos. E eu queria chamar alguém que personificasse muito dos conceitos que eu trabalhava junto com as crianças, né? Os jovens. Por isso que eu fui até lá no ITA, né? Entrei lá no bunker da Sônia e conversamos, ela sempre solista. Olha lá, tô vendo já meus alunos e alunas aí. E aí chamei a Sônia para trocar ideia com a molecada, foi muito bacana e foi fundamental para a gente fazer o livro, né? Mas antes de falar, eu tinha planejado algumas coisas aqui a falar, né? Eu vou olhar um pouquinho às vezes para o lado, porque eu estou com o computador, que não está funcionando a câmera, eu só estou com o celular. Primeiro ponto que eu queria lembrar, Sônia, é que você pode me interromper a qualquer momento que você queira, com pergunta da galera, eu acho que quanto mais for conversa, melhor para a gente. Hoje é um dia, todo dia está sendo um dia triste, né? Mas hoje eu acho que é um dos dias mais tristes da nossa história. Pelo menos história recente, história da República, né? Hoje a gente bateu, acabei de ver aqui na imprensa, 300 mil mortos. É muito difícil a gente refletir e, sobretudo, agir, né? Diante desse genocídio que está sendo praticado contra o nosso povo, né? E a gente não vê, parece que limite para isso, né? Para essa situação. E talvez, não sei, Sônia, pensando aqui em história, né? Talvez esse genocídio que está ocorrendo agora só seja comparável ao genocídio que os colonizadores fizeram contra os povos nativos no século XVI e XVII. A intensidade, na verdade, eu acho que ela está até mais acelerada, né? Porque foram alguns anos, ou muitos anos, para que 1 milhão de nativos fossem assassinados ou mortos de outras maneiras violentas, inclusive por vírus, né? Então a gente tem 1 ano recém-completo e 300 mil mortos. E pensar essa questão do genocídio e da pandemia, né, como um todo, ela tem muito a ver, e eu vou tentar conversar com vocês sobre isso, sobre essa noção de um Estado que, mais do que garantir a vida, ele faz a gestão da morte, né? Quem pertence ao povo negro e ao povo ameríndio aqui na nossa terra conhece isso muito bem todo dia, né?
mas agora parece que esse Estado que gere a morte, ele não tem mais nem limite em relação ao corte étnico-racial, né? Atinge todas e todos. E eu acho que é importante deixar isso. Good evening, Dexter. Acho que é bom deixar registrado, porque depois isso aqui fica né, gravado no Face. E eu, enquanto historiador, eu tenho que deixar essa marca aqui inicial, né? Hoje não é um dia comum, Sônia. Hoje é um dia muito triste. E eu, enquanto professor, né? Hoje a gente teve um anúncio do governo estadual. Não vou ficar citando nomes aqui, porque depois a gente começa a pensar, a gente começa a falar nomes e começam alguns movimentos no Face que não são muito bacanas, né? Mas o governo estadual hoje anunciou algumas medidas, né? Vai vacinar os agentes de segurança e as agentes de segurança, né, as forças policiais, o que é muito importante, porque eles estão na rua o tempo todo, né? E anunciou também a vacinação dos professores e professoras, né? Hoje, na rede municipal, foi um dia de paralisação. A gente quer continuar trabalhando, mas no nível de contaminação que a gente está, a maioria sabe que a escola não contamina mais, mas a escola acompanha o nível de contaminação da sua região, né? Da sua micro-região. Então, se a região tem muita contaminação, a escola também promove isso. Se a região tem pouca contaminação, e a gente teve um anúncio, eu fiquei super feliz, Sônia, aí depois descobri que só quem tem acima de 47 que vai começar a ser vacinado. Que a notícia não ia ser boa, né? Lógico. Cara, Sônia, eu fiquei... quem me conhece sabe que eu estou muito preocupado com essa pandemia por um monte de motivo, né? E que tem a ver com o nosso papo que a gente conversou, né? Mas vamos esperar que, igual assim como foi feito com a saúde, que a produção de vacina ou a chegada do estrangeiro seja grande, eles comecem com 47 e vão regredindo, né? E por que eu comecei falando de pandemia, né, Sônia? Porque eu coloquei lá... Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Metade das pessoas que foram vacinadas, as pessoas brancas que foram vacinadas é o dobro do que as pessoas negras. E até agora não se sabe, porque, além de tudo, não se coloca em lugar nenhum essa informação, quantos negros morreram, quantos indígenas. Na parte de indígenas, eles não estão nem colocando nos dados quem foi vacinado, quem morreu, nada. Indígena não está na lista. E não se sabe quantos brancos e quantos pretos. Mas adivinha, né? Porque quem são os mais vulneráveis? Então, esses 300 mil têm que ser chorados e lamentados, e mais do que isso, qual a cor deles? E se você pergunta, você não obtém essa resposta. Então, realmente, hoje é um dia de luto como luta, porque realmente quem está no comando tem que ir embora e entrar uma pessoa capaz de comandar essa crise e acabar com esse genocídio. É isso. Com certeza, Sônia, eu concordo totalmente com o que você falou. E veja, enquanto professor, Sônia, e eu acompanho trajetórias de famílias durante 5, 6 anos, normalmente no ensino fundamental, no ensino médio, 3 anos. Normalmente eu fico com as turmas, no cursinho, eu acompanho muitos alunos por ano, né, que querem prestar vestibular para cursos muito concorridos, então a gente vai tendo contato. Então eu vejo, né, Sônia, como essa pandemia está sendo pesada, né, em relação não só à psique, né, mas sobretudo ao aumento das dificuldades financeiras, né. Tanto que a Coalizão Negra está aí com uma campanha nova, depois não sei se o pessoal pode pôr o link aí, de arrecadação de alimentos. A gente tem que mudar estruturalmente as coisas, mas também as pessoas têm que comer, né? Tem que ter gás, tem que ter água, tem que ter luz. Então, tem essa questão quando você está na sala de aula, que é o único espaço social que eu estou frequentando de maneira obrigatória, né? Que era o momento de não ter aula presencial, na cidade ainda há.
aula presencial com todo, tentativa de controle, limitação de alunos, mas ainda há. E eu deixo bem evidente, isso é evidente para os meus alunos do quanto eu os amo, mas da minha posição política em relação ao que a gente está vivendo, né? Além de ser historiador, eu sou um cidadão, né? Sou um ser que pensa e tenta agir, e eu não posso ficar fingindo que não está rolando nada. Quando muitos colegas, né, muitas pessoas públicas fingem que nada está rolando. Então, é o seguinte, Sônia, até em relação à questão de quem sou eu, né? Então, vou até começar aqui com uma... Sim. Antes de se apresentar, falando dessa história das necessidades e do passando fome, literalmente. Porque agora não é só a pobreza, é não ter onde trabalhar, não ter onde conseguir o dinheiro. Araraquara, que tem um prefeito do PT, está resolvendo o problema, visto que o governo central, federal, não está fazendo nada, Araraquara está correndo atrás de resolver o problema pela prefeitura mesmo, por recursos da prefeitura. Ilhabela, quando tudo começou, o ano passado, Ilhabela conseguiu R$2.000 por cada morador de Ilhabela que estava na situação precária por causa da crise da pandemia, a prefeita anterior, né? R$2.000, e ela pegava esse dinheiro dos recursos da Petrobras, dos postos da Petrobras, da refinaria que tem naquele lugar. A Petrobras é obrigada a deixar um dinheiro na prefeitura onde eles têm coisas para o que a prefeitura quiser. E a prefeita designou R$2.000 por cada família. Tem Petrobras aqui em São José também, tem Petrobras em um monte de lugar. Que diabo que o prefeito não está fazendo nada, ou mesmo em todos os lugares que tem Petrobras, ou que tem algum outro recurso, aqui tem Petrobras, tem GM, tem tanta coisa, por que o prefeito não está fazendo alguma coisa para ajudar esse pessoal vulnerável? Porque, além de tudo, é muita gente. Pode a igreja ajudar, mas o próprio governo municipal, ou mesmo o estado de São Paulo, o estado mais rico do país, não está fazendo nada para esse pessoal que não tem emprego nem nada. Então, isso também é uma coisa bem tem que ser levantada. E Sônia, veja, isso eu não considero nem ausência de competência para fazer. Isso é um projeto. Então, quanto mais a pessoa fica desesperada, mais ela fica propícia a ir para a rua, para resolver o problema da sua alimentação, da sua sobrevivência, da sua família, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu concordo com tudo e vou tentar encadear esse raciocínio, Sônia, em algumas reflexões que eu fiz aí, tentei registrar nesses dias aqui para falar com vocês. Primeiro que eu represento somente a minha posição enquanto indivíduo, não represento nenhuma instituição ou coletivo, a minha fala é individual, né? Então, estou aqui nesse espaço do avanço, né? Povo Negro, essa iniciativa que você me colocou em contato, né? E uma primeira coisa que eu nunca começo falando, isso eu vou falar dessa vez. Então, eu sou um ser híbrido, né? Sou um mestiço. Mulato não, porque eu não sou filho de mula, mas no fenótipo eu sou mestiço. Na minha cultura eu sou híbrido, mas na política eu sou negro libertário, né? E é desse ponto, né, que ultimamente tem se constituído essa expressão lugar de fala, de que onde eu estou, né? Esse é o lugar em que eu estou. Eu sou um fenótipo misturado, sou de uma cultura híbrida, mas politicamente negro e libertário, né? De esquerda. O pessoal chama de esquerda, não partidário, né? Eu tive algumas experiências que me afastaram de iniciativas partidárias, mas me aproximaram cada vez mais da política. Encaro a minha atividade pública principal profissional como uma atividade política, sim. Isso está definido em várias normativas. Agir, pensar, refletir é uma ação política. Agora, eu não confundo isso com proselitismo, ou que o pessoal da extrema-direita chama de doutrinação, né? Quem procura doutrinar alguém é a extrema-direita, né? Não a extrema-esquerda, se ela existe no Brasil. Mas então, um dos temas que eu pedi para a Sônia colocar lá no resumo, lá no card da apresentação, foi essa expressão bem comum, né? E tem um livro aqui, deixa eu ver se ele está aqui, eu acho que ele não está aqui, não. Ah, está aqui. Esse livro aqui, ó,
né? Tem uma dupla, são dois autores, é o Pierre Dardot e o Christian Laval. Eles definem muito bem, um livro que eu indico para vocês, ele tem um precinho relativamente alto, mas vale a pena. A gente repensar aquilo que é comum, né? A gente. E eu acho que o principal é a preservação da vida, né? Eu acho que a gente está numa situação tão crítica da pandemia, a gente sofrendo tanto, né, com o adoecimento nosso, daquelas pessoas que a gente ama, e também daquelas pessoas que a gente nem conhece, né? Vendo o sofrimento das pessoas na televisão, podcast, jornais, sites, de pessoas que a gente não conhece, mas eu acho que boa parte da gente sofre vendo o sofrimento dessas pessoas, né? E sendo um bem maior que a vida, né, a nossa vida, a gente vê a falta de cuidado nas falas de várias autoridades, estou usando o eufemismo, a falta de cuidado, muitas vezes o desdém, até autoridades tirando o sarro do sofrimento das pessoas, dizendo que é uma gripezinha, fazendo vozinhas, como se a pessoa estivesse fazendo manha por causa da Covid. Pessoas compartilhando informações sem pé nem cabeça, que eu chamo, né, para todo mundo de terraplanismo cultural. A gente vive um momento, Sônia, de desgarçamento daquele tecidinho bem fino que no Brasil a gente construiu de bem comum. Só que esse esgarçamento, ele não é de 2020. A pandemia, ela acelera uma série de, posso chamar de processos, mas de dinâmicas que a gente já percebia há um tempo atrás. Não é nenhum político que criou um vírus. Não é uma empresa, né? Tem gente que acredita aí nesses terraplanistas, a gente nem sabe o que é terraplanista, né? Mas acredita que alguém fez em laboratório um vírus para um país determinado lucrar em detrimento dos outros. A gente sabe que não é isso, né? Até a ONU fez uma investigação e isso não tem nem, não se sustenta. Não posso nem perder tempo com isso. Mas o que eu quero salientar é o seguinte, que os poucos bens comuns que a gente, enquanto povo, conseguiu construir ao longo de muito tempo de lutas de homens, de mulheres, de negros, de pardos, mestiços, de indígenas, de brancos que são aliados. A gente, nas últimas décadas dessa República Nova, a gente, ao mesmo tempo que a gente tentou construir, uma série de forças, quase que concomitantemente, tentaram destruir. E aqui eu vou destacar as duas áreas que mais afetam, né, a minha, você e o pessoal que está assistindo, que é o SUS e o Sistema Público de Educação. Então, veja, a gente tem esses dois sistemas, eles estão dentro do arcabouço, que é o arcabouço constitucional de 1988. A gente sabe que essa Constituição foi feita para tentar colocar um final naquele passado ditatorial do Brasil. Lembrando que se teve ditadura, não houve presidentes, houve ditadores, né? E talvez as duas grandes invenções da Constituinte foi o SUS e a progressiva construção do sistema educacional público, gratuito e, quem sabe, de qualidade. Só que nenhum dos dois, nem na educação nem na saúde, isso foi plenamente realizado, a gente sabe. E veja, mesmo não plenamente realizado, o SUS está segurando a barra. Um ano segurando a barra daquele jeito, com a atuação muito forte de gestores municipais da saúde e estaduais, sem a coordenação federal. Não basta dar dinheiro, tem que ter coordenação, tem que ter inteligência. E, sobretudo, pela galera que está no hospital, que se comumente chama de linha de frente, né? São auxiliares de enfermagem, são os médicos, são os técnicos de enfermagem, pessoal do SAMU, né, que foi a última grande invenção junto com as UPAs do nosso SUS. Eu sempre lembro para minhas alunas e para os meus alunos que a gente não tem parâmetro no mundo para construir o SUS. Uma coisa mais ou menos parecida é o sistema público inglês de saúde,
né? O NHS, que é parecido, mas a Inglaterra é uma ilha, né? Não tem nada parecido com o SUS no mundo. Mas, e esse saúde e educação seriam os dois emblemas daquilo de bem comum que a gente estaria construindo, né? Mas esses dois emblemas sempre foram atacados. E o seguinte, Sônia, esse ataque a gente não deve entender apenas como um ataque, a gente não consegue explicar ataques a bem comuns ficando na ideologia. A gente tem que tentar chegar na raiz dos problemas, isso que é radicalidade, né? Chegar na raiz dos problemas. Então, veja, logo em seguida ao estabelecimento da Constituição, a gente já vê uma série de tentativas de reforma dessa mesma Constituição. Eu não tenho o número aqui, mas passaram-se 2 anos da Constituição, já começaram processos de reforma de uma Constituição que tinha acabado de se tornar realidade, né? Pelo menos no papel. E veja, isso acontece por quê, Sônia? O pacto que sustentou o fim da ditadura incluiu muita gente que fez a ditadura emergir, sustentou a ditadura e lutou para que ela não acabasse. Esse foi o Acordo Brasileiro. O Acordo Brasileiro não foi parecido com o que ocorreu no Chile. Tampouco parecido com o que ocorreu na Argentina. Nesses 2 países, o legado da ditadura foi negado. Na Argentina, inclusive, se prendeu ditadores. Se prendeu torturadores. Aqui no Brasil se tenta criar heróis que torturaram. Né? Essa situação típica brasileira do acordo, ela vai explicar uma série de contradições e de limitações da construção do bem comum de 88 para frente. Então, a gente, mesmo conseguindo ampliar o acesso à educação, mesmo a duras penas, construindo o sistema tripartite, né? Federação, estados e municípios do SUS, né? O sistema universal, era para ser o sistema único, né? Mas depois tem a saúde complementar dos planos e tal. Mas mesmo diante das limitações desse acordo, a gente conseguiu, por pressão social, movimentos sociais, inclusive o movimento negro, movimentos indígenas, sindicatos, inclusive partidos que se originaram, né, de lutas trabalhistas, a gente conseguiu, a duras penas, construir um arremedo de sistema público de educação e saúde. De 88 até 2013, parecia que esse acordo, mesmo limitado, mesmo incluindo classes sociais brasileiras que sempre estiveram no poder e sempre se beneficiaram desse poder, seja político, mas principalmente econômico, chega a 2013, essa concertação, ela entra em crise. E aí você lembra, Sônia, é junho de 2013. Muita gente que é social-democrata, que a gente chama de centro-esquerda, né? São aqueles partidos que têm uma ligação original com as lutas sociais e trabalhistas, que consideram que a participação nas eleições e a vitória nas eleições vão possibilitar a abertura de espaços e o estabelecimento de decisões, leis, normas, que vão ampliar a participação popular e, no mínimo, reduzir desigualdades sociais. Esse bloco político muitas vezes encara 2013 como uma tentativa de golpe da direita. Junho de 2013 teria sido isso. E prova disso que a única medida efetiva que surgiu a partir das reivindicações de 2013 por parte desses setores que estavam no poder à época, não só no governo federal, mas em vários estados, foi descer o porrete. Inclusive invadiu casas de anarquistas, tem casos lá no Rio Grande do Sul que invadiu para pegar livro, ter certos livros eram perigosos. Fora o que aconteceu nas ruas.
Alguns que devem estar assistindo aqui participaram, inclusive, dessas lutas campais nas ruas, né? Por que eu estou falando disso? 2003 mostra como aquele pacto da Nova República, que deu início à Nova República, ele não tinha mais sentido. A Letícia. Ah, Letícia, lembro sim. Ah, a Sônia comentou da Letícia. Abração, Letícia. Lá do João Cruz, se eu não me engano. 2013 demonstra como esse pacto que sustentou a Nova República já não correspondia aos anseios de muita gente. Não só do que o pessoal comumente chama de elite, mas de jovens, negros, negras, que parece que muitos negros e negras. Inclui, né, pardo e preto. Não pode esquecer disso, né? Que viam frustradas suas expectativas. Só que a partir de junho de 2013, esse processo de insatisfação, ele está em jogo na rua, na mídia. E uma parte desse movimento, sim, era reacionário. Você tinha gente de tudo quanto é matiz ideológico. Só que isso estava em disputa nas ruas. E por uma série de fatores que eu não vou explicar aqui, a gente pode conversar em outra situação, o sujeito político, todo acontecimento histórico, Sônia, de todos os acontecimentos históricos surge um sujeito político. O sujeito político que surgiu no Brasil, 2013, 2014, aí começa a crise que vai levar ao impeachment da Dilma, escândalos na Petrobras, aquele lance que a gente viu, né? Ontem teve um momento importante, mas a Lava Jato, muita gente que era apologista da ditadura saiu do armário. As redes sociais, a internet como um todo, que a gente esperava lá no comecinho dos anos 2000, que trouxesse uma ampliação da democracia, a gente viu que elas começaram a ser utilizadas também. Teve gente que aproveitou os aplicativos, os sites, para se mobilizar, para tentar ampliar a democracia. Mas muita gente utilizou isso para promover rancor, promover, instigar a frustração, propagar fake news, estabelecer um cenário de ódio. É nesse cenário, e veja, e aí a gente entra num momento de estagnação econômica, crise econômica. Se tem crise econômica, a nossa história mostra, governos ou são seriamente abalados ou são destituídos, né? A gente sabe que presidentes para terminarem um mandato no Brasil são bem exceção, né? Na Nova República, quem terminou o mandato foi Fernando Henrique e Lula. Só. Collor foi destituído. A Sônia deve lembrar, não sei se pegaram o dinheiro dela da poupança, não sei. Não, mas lembro. Então, Sônia, o Itamar continuou depois do impeachment do Collor, certo? Certo. Veio Fernando Henrique, veio Lula, cada um com 8 anos, veio Dilma impeachmentada. Então, a Nova República, por mais que a gente fique com a noção de estabilidade democrática, é uma estabilidade muito frágil, né? Quando há algum solavanco econômico, rapidamente tentam trocar uma figura sem alterar as condições que levaram a essa crise econômica. Então, no cenário atual, Sônia, a gente tem que pensar muito bem no seguinte: é importante fazer aquilo que você falou, para acabar com a pandemia, a gente tem que mudar. Agora, qual é o pacto que vai ser gerado nessa mudança? É trocar 6 por meia dúzia? Ou é um limite civilizatório? Vai entrar, mas, opa, isso não pode, você vai até aqui. E então, quem define isso? Quem define? Sônia, então eu acho que existem versões, Sônia, existem versões muito simples da nossa realidade. E essas versões muito simples, elas explicam facilmente a realidade. Agora, eu penso o seguinte, Sônia, a gente tem que tentar ir para a raiz do problema, que é o seguinte, só um minutinho, que é o seguinte, Sônia, a gente tem
quais foram os setores que sustentaram a emergência da extrema-direita no Brasil? Não vou citar nomes para não dar rolo, tá bom? Mas quem sustentou? Foram frações do agronegócio e da banca da Faria Lima, Sônia. São esses setores que sustentaram e sustentam até agora a extrema-direita no poder. Okay. É evidente que nenhum bloco político vai colocar as claras, ou melhor, vai evidenciar que são eles que mandam. Okay. Se você olhar, por exemplo, ano passado, Sônia, veja quanto o agronegócio lucrou com o dólar alto. Está lucrando. Ainda ocorre isso. Tanto que está faltando carne aqui dentro, por isso que o valor está lá. Fora a especulação... Soja, arroz, Sim. Tudo, está faltando tudo. Ô, Sônia, a derrubada do Pantanal e da Amazônia favorece quem? Aí não é ideologia, isso aí é fato. A banca da Faria Lima, ela apostou na extrema-direita para realizar o que eles chamam de reformas. Na verdade, basicamente, as reformas é retirar direitos dos trabalhadores e entregar o patrimônio público, ou melhor, patrimônio estatal, que nem sempre é público, mas o patrimônio estatal a preço de banana. Estão vendendo agora uma refinaria na Bahia, parece que 25% do valor que ela tem de mercado. Com a desculpa que se não fizer isso, não vai dar para baixar o preço da gasolina. Mas a banca da Faria Lima não está lucrando. Está lucrando muito na Bolsa, Sônia. Na Bolsa, ok. Na Bolsa de Valores. Porque na Bolsa que é o centro nervoso do capitalismo. Parece que é uma palavra que virou palavrão, né? Nós vivemos, Sônia, então a gente tem que entender isso. Existem frações, setores da burguesia nacional, eu estou usando burguesia não no sentido pejorativo, e sim quanto classe social. Isso é uma categoria científica de análise. Não é ela inteira. Existem frações da burguesia que ganharam muito de 2003 a 2016. A gente não pode esquecer disso. Okay. O acordo que existiu inclui todo mundo ganha. Só que o seguinte, essa ideia de que todo mundo ganha, na Europa, inclusive nos Estados Unidos, já tinha caído por terra. Essa ideia de que todo mundo ganha, a gente chama de welfare state. É o estado de bem-estar social. Essa ideia de que... Então, a gente... 88, Sônia, era a ideia da gente construir. Eu vou chegar na questão da luta preta. Mas veja, é construir o quê? Um conjunto de legislações que resultam de lutas sociais que garantam um mínimo e aos poucos diminuam as desigualdades sociais dentro das regras capitalistas. Propriedade privada, sistema financeiro livre, regulado, mas existindo classes sociais. Só que a gente vive o seguinte, Sônia, por volta de 2013, esse discurso do welfare state, que já tinha acabado nos anos 80 lá na Europa e nos Estados Unidos, que é o lugar, são os centros dinâmicos da economia, ele vai ser implodido no Brasil. Ou melhor, vão tentar implodir isso muito rapidamente. E veja, é evidente que não é possível, de uma hora para outra, você derrubar isso. Ainda mais que no Brasil, quando a gente fala em privatização, quando a gente fala de, por exemplo, você quer privatização? Vamos vender as escolas? Você vai começar a pagar a mensalidade para... Só vai estudar quem tem dinheiro. O povo brasileiro fica com o pé atrás. Não. Então, não vai ter mais postinho. Você vai agora ter que ter um convênio. E isso pega muito mal. Então, é o seguinte, tirando educação e saúde, todos os outros setores ou foram privatizados ou serão privatizados independente do governo. Ainda segura o quê? Na verdade são três, né? Segurança, saúde e educação. Só que só atividade fim, né, Sônia? Porque, por exemplo, merenda é terceirizada, segurança é terceirizada. Agora querem terceirizar o material didático. Agora querem terceirizar as ferramentas, inclusive as digitais, e só sobra o professor, por exemplo, como o cara que dá aulas. Olha o seguinte, Sônia, por que eu estou fazendo todo esse raciocínio longo? Essa situação que a gente chegou hoje, 300 mil mortos, ela
Claro, tem a pandemia que acelera, mas ela intensifica uma série de processos que vão enfraquecer essa noção de que a vida deve ser preservada. Então, quando você fala que o trabalhador precisa de direito, muita gente vai falar, sobretudo de alguns setores sociais, que isso é privilégio. As pessoas confundem direito com privilégio. As pessoas muitas vezes nem percebem, mas defendem um darwinismo social. Se morreu, fazer o quê? É a vida. Se está desempregado, o presidente é um deles. O presidente. Então, aí é o seguinte, Sônia, é aquela questão que a gente chega no limite do quê? A pessoa que quer comer, se ela procurar, ela consegue. Dizendo o seguinte, que quem passa fome é vagabundo. Uhum. Isso então, está falando muito. Muito. E veja, isso não veio de um dia para o outro. Isso são 2 décadas de construção dessa lógica individualista, privatizante e necropolítica. Exato. A normalização da morte, do sofrimento dos outros. Essa lógica de que se você morrer faz parte, que é a lógica suicidária, ela veio se estabelecendo. E muitas vezes, Sônia, a gente não percebe pequenas decisões, pequenas não repreensões, por exemplo, elogiar torturador quando vai fazer uma votação importante no Congresso. Em outros países é preso na hora, sai algemado. Aqui não veja bem. E aí tem gente que tem militar que faz tweet ameaçando o judiciário. Se fosse, tem país aqui do lado, não estou falando da Europa, dos Estados Unidos, estou falando, vai no Uruguai. O cara é exonerado e responde por um processo, às vezes até preso. Aqui a gente normaliza. Por isso que a gente mata criança preta e vai para trabalho administrativo, não é preso nada. Sai isso, só da é o seguinte, e Sônia. vai trabalhar no escritório. E a questão é justamente, muitas vezes as pessoas não pensam que punir esse ser é preservar a instituição. Concorda? Você não está dizendo que a instituição faz isso, a gente nem chegou nessa questão, a gente está falando de um ato, e dentro da normatização jurídica existente, que é extremamente conservadora, tem dispositivo legal para punir. Então, igual, como a gente está... Sociedade suicidária. Então, o Paulo aí, amigão nosso, né? Então, Paulo, essa sociedade suicidária é o seguinte. Então, antes de falar da sociedade suicidária, eu escutei, eu não vou me lembrar agora qual intelectual negra, não vou lembrar agora o que falou. É bom para a gente pensar. Se eu lembrar, depois eu cito. A gente está vivendo uma lógica suicidária e uma intensidade de um Estado que exerce necropolítica, né, a política de gestão da morte, que até há pouco tempo era restrita a quem? Quem sofria mais? Ameríndios, povos nativos e nós. Uhum. Isso agora alcança a branquitude. E mesmo assim, Sônia, não há reação. Ou se há uma reação muito... Por quê? Eu estava lendo, inclusive, vou mostrar um outro livro aqui, esse aqui, né? Do Orlando Patterson. É do Orlando Patterson que eu estava lendo? Eu acho que sim. Esse aqui. Chama Escravidão e Morte Social. Do Orlando Patterson, é pela EDUSP. Um ótimo livro. Eu ainda estou sobre o impacto de alguns livros, depois eu vou falar disso se der tempo. Ô, Sônia, é o seguinte, o mesmo raciocínio do exercício da opressão racial em tempos de escravidão. Isso afeta o ser escravizado, mas isso também afeta o ser que escraviza. A gente vive um estado democrático, que era até, isso quem fala é o Safatli, que vale por 3 quarteirões. Depois de 3 quarteirões, é um estado ditatorial, nas quebradas, né, nos subúrbios, que chamam no Rio, nas periferias, que a gente chama em São Paulo. Lá, nunca houve estado democrático de direito. É um estado ditatorial militar. Veja o Caveirão subindo no Rio. Só que agora está se expandindo isso.
Então, eu não estou falando do que alguns... agora os governadores estão fazendo estado de sítio. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da uma coisa mais profunda. É de considerar que ir trabalhar, por exemplo, e morrer nisso é uma coisa normal, que faz parte da vida. Isso é um estado suicidário. Ele tenta introjetar na sua mente... Ele devia ter ficha na polícia. Né? Tá morto já, não houve... Não, ele tinha ficha na polícia. Pronto, já tem que morrer mesmo. Sim, mas agora o seguinte, Sônia, o vírus, ele está se transformando numa ferramenta de seleção. E é evidente que num país como o nosso, inclusive de seleção racial, exato. Como você falou no início, quem está mais morrendo é preto e pardo, indígena, é mais mulher, porque as mulheres têm empregos mais precarizados, ela tem que sair mais. Quem está sofrendo mais psicologicamente são as mulheres, porque são os filhos delas morrendo, são os maridos delas morrendo, e elas cuidam, e tal, às vezes muitas pegam essas doenças. Boa parte dos profissionais de saúde são mulheres. Boa parte das professoras que estão em sala de aula, professores que estão em sala de aula são mulheres. E, inclusive, boa parte dos policiais são mulheres. O pessoal esquece disso também. E são mulheres negras. Também daquele lado. Então, a Juliana também está aí, o Fábio. Se for uma pergunta, depois você me fala, tá? Então, Sônia, por que eu estou falando de todo essa não eu vou chamar de situação macro, para entender o seguinte: diante desse genocídio, somos nós, afro-brasileiros e indígenas, que mais sofremos com o adoecimento, com o desemprego, com o sofrimento psíquico, com a morte. Esse processo está se expandindo para outros setores étnicos e de classe. E o que o futuro que vem aí em abril é 5 mil por dia. Se não nada for feito. E o futuro breve daqui. E nós somos párias do mundo. Aqui é um grande covidário do mundo. O Darcy Ribeiro achava que a gente seria a nova Roma, né? Tem uma ideia um pouco complicada disso, de mestiçagem e tal, mas ele achava. Mas a gente não se transformou na nova Roma. Nós somos o covidário do mundo. Não poderemos ir para nenhum lugar no mundo. E ninguém vai querer vir para cá. Não. E eu não vou discutir nem aqui, Sônia, por enquanto, a questão da Amazônia e do Pantanal. Não vou nem discutir isso aí, porque isso também vai fazer a gente ser mais pare ainda. Que ponto eu quero chegar, que é o principal, acho, da nossa conversa aqui. Dá para perceber, é só olhar a imprensa, eu não vou trazer dados aqui, que não é uma discussão acadêmica, é uma conversa. Mas a gente tem pesquisas feitas por pesquisa, quem faz é cientista, né? Mas a gente tem uma série de bons jornalistas perseguindo essas situações. Que somos nós que estamos sofrendo mais. E que soluções não estão sendo dadas, apesar de se ter dinheiro. O que me deixa mais triste é o seguinte, Sônia, na gripe espanhola, a gente não tinha Fiocruz direito, a gente não tinha SUS, a gente não tinha dinheiro, não tinha cientista. Agora a gente tem tudo, inclusive o maior e melhor sistema de imunização do mundo. Está montado. Exemplo. Agora, é triste, e a gente tem dinheiro. Agora eu vejo o jornal, o Biden quer nos ajudar. A gente tem know-how, a gente tem expertise, de ajudar essa galera. Sempre, a ONU espelhava todas as ações de imunização, ela colocava como exemplo o que a gente faz no Brasil. A gente chegou, acho que foi ano passado, a vacinar 80 milhões durante a pandemia contra a gripe. A gente pode vacinar. Nós não temos uma série de doenças que ainda tem no resto. A gente pode vacinar, Sônia, 3 milhões de pessoas, não fácil, aí é um esforço, por dia. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai terminar em 2023 a vacinação. E não é por falta de dinheiro, isso e de profissionais, de experiência, isso que me deixa mais maluco. Exato. E dentro de todo esse clima, Sônia, veja como o racismo ele sempre vai aparecer. Porque o problema não é o vírus, é como os humanos tratam o vírus. E dentro desse tratamento vem história, vem o preconceito. Caracterizado, né?
Foi caracterizado. Não, mas é só uma gripinha. Depois, não é nada disso. Depois, sabe? Muito pelo contrário. Querem ouvir o que elas querem ouvir. E depois agem daquela forma. Mas veja, Sônia, a pandemia está sendo tratada a partir de uma construção histórica. Um regime que se estabelece a partir do ódio e da eliminação psicológica e física de boa parte da sua população não tem como resultar em outra coisa. Não tem. O ódio me deixa mais assim, quantas pessoas que votaram nele e apoiaram essa coisa e morreram, né? Porque não morreu só preto e pobre, morreu muita gente antes. Agora a maioria é preto e pobre. Mas e outra coisa, Sônia, e muita gente preta e pobre votou também. Votou também, sem dúvida. Se a gente vê a questão do Trump lá, 30%, 35% dos negros votaram no Trump. Votaram nele. E isso a gente entra numa outra seara, Sônia, em relação à atual democracia. Eles chamam de sistema democrático. Existiam vários tipos de democracia, né? Houve um tempo que a gente chamava esse tipo de democracia liberal ou democracia burguesa. Então, mas a gente vê como esse sistema democrático burguês ele está também se esfacelando. E foi sob esse sistema democrático liberal, que é diferente do liberalismo econômico, eles surgem, mas eles não são idênticos, né? Mas aqui é muito mais esgarçado. Lá quase teve golpe, em janeiro. Aqui, a gente sabe o que está acontecendo. Ameaças, exército não sei do que. Então, tem essa dimensão. Mas eu queria chegar, Sônia, nessa visão seguinte. Toda ação humana... Vamos pensar, falei da pandemia, tem racismo. Já discutiu. A gente vê a questão das ferramentas digitais que a gente achou que ia democratizar, não importava que se era preto, branco, africano, mulher, homem, trans. A gente já percebe o quanto de racismo está introjetado nas ferramentas. Por exemplo, boa parte das pessoas que têm o reconhecimento facial feito pelas autoridades policiais e são presas, são de que cor? Pretas. Tudo preto. Entendeu? Então, já é condenado, se não for morto. Exato. Porque é tudo igual para esse pessoal, né? Para a máquina que foi feita pelo branco, é todo mundo preto, é igual. Todo mundo não tem nenhuma diferenciação. Então, veja, tem uma outra dimensão, que é na educação. Então, veja, Sônia, essa Constituição de 88, ela estabelece como 2 objetivos básicos da educação nacional, que é a obrigação do Estado e da família, é o quê? A formação do cidadão, da cidadã, mas tudo está lá no masculino, aliás, e a formação do mercado de trabalho. Veja, isso é o welfare state, isso é o estado de bem-estar social, é a ideia de democracia, de social-democracia. É possível conciliar direitos sociais com o capitalismo. Concorda? Sim. Seriam os 2 objetivos. E de 88 para frente, isso se tentou construir, mas rapidamente a questão cidadã, eu não vou nem discutir a questão a partir do viés anarquista dessa ideia, né? Na verdade, o cidadão é um súdito do Estado. Mas vamos pensar que isso é um avanço. A questão da formação para o mercado de trabalho, ela se tornou o principal mote do discurso do Estado, dos políticos e, a partir dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, da burguesia pelo social. São aquelas think tanks, por exemplo, Todos pela Educação, que começam financiadas por grandes famílias ou empresas, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, são organismos paraestatais, ONGs, mas que no caso, por exemplo, da Fundação Ayrton Senna, recebia dinheiro do Estado, é estranho isso, você ser ONG. A think tank não, a think tank ela se coloca como uma organização social, sem fins lucrativos, que não recebe dinheiro do Estado, pelo menos não oficialmente. Essas think tanks, elas começam, com muito dinheiro, a criarem núcleos de inteligência que tentam pensar a educação, inclusive educação pública, para todo mundo. Eles não querem diminuir o sistema público, não é essa a questão. Mas eles querem
criar uma noção do que seria a qualidade da educação. Então, se no governo Fernando Henrique a gente ganhou no ensino fundamental acesso universal, depois do acesso universal, o que você tem que pensar? Educação pública, gratuita e de qualidade. Mas qual qualidade você vai falar? Então, se cria essa ideia, isso foi ao longo de décadas, eu estou acelerando aqui a linha, mas essa ideia de competência e habilidade. Eu não estou dizendo que todas as competências e habilidades não prestam, não é isso. Eu estou dizendo que quem pensa a qualidade da educação não é você, Sônia, professora do ITA, pós-doutora. Não sou eu, professor de educação básica há 20 anos, formado, mestre, outras graduações, etc. Nós não temos voz na construção da noção de qualidade da educação. Eles não perguntam. E qual qualidade vai ser imposta? Se esse núcleo de inteligência das think tanks, dessas organizações, como Todos pela Educação, eles são extraídos de uma determinada classe social, vai ver quantos negros e negras tem nesse Todos pela Educação. Pode ter um ou outro da cota. Tem que ter inglês fluente. Na hora do inglês fluente, pronto. Tchau, negada. Então, talvez agora, devido ao que ocorreu no ano passado, eles estejam reorganizando isso. Mas mesmo que forem pessoas, Sônia, de pele preta, forem ameríndios, povos nativos, vão ser extraídas pessoas que têm uma noção do que é bom ou ruim na educação semelhante a quem paga. A Fundação Lema não vai pagar alguém que vai defender a estatização plena da educação. Eu não estou falando que isso é ruim necessariamente, é a visão deles. Julgue quem está assistindo se isso é bom ou ruim. Mas então, veja, esses grupos, eles começam a colonizar, é um termo interessante, viu? Colonizar secretarias de educação municipais, secretarias estaduais de educação, conselhos municipais e educacionais de educação. Definir e eles começam a BNCC, definir a Base Nacional Curricular Comum. Eles definiram. Definir o Fundef e o Fundeb, sobretudo. Eu não estou dizendo que saiu a pior versão do Fundeb. Não saiu a pior versão, mas não saiu a melhor. E o que acontece agora? Eles, desde 2002, viu? Eles estavam no Ministério, viu? Lembra quem governava em 2002, 2003. Ficaram 8 anos, teve só um ministro, de 2003 ao final do mandato. Você sabe quem foi. Então, veja, estavam lá dentro. Foram esses caras que bolaram a ideia de IDEB, de parametrização de aprendizagem, de exclusão de uma série de coisas, Sônia. Tirar veja, olha como tirar todas essas coisas que não interessam. Que não criam competências. Isso. E mesmo dentro das disciplinas, e aí eu vou acelerar aqui, que eu sei que tem pouco tempo, né, Sônia? A gente tem 1 hora só, é isso? 1 hora é bom. Tá bom. Mas passar um pouquinho não tem problema, não. Mas, Sônia, seguinte, eu perdi o que eu ia dizer, mas eu já encontro. E deve essas esse pessoal cuidando. Assim, dentro mesmo das disciplinas ditas mais fundamentais, existe uma alteração do que é considerado essencial ou não. E o problema é o seguinte: não houve participação dos profissionais de educação na discussão disso. A realização das conferências nacionais, eu participei, da municipal e da estadual. O grau de autonomia que você tem para mudar os cursos de decisões é mínimo. Então, houve a formação de um consenso de cima sobre o que era necessário para a educação. E aí o seguinte, Sônia, há uma discussão, eu vou falar de empreendedorismo. É fundamental que as pessoas tenham liberdade para criar. E essa é a sacada do empreendedorismo. Você poder fazer com as suas próprias mãos, você poder mandar no seu pequeno negócio, isso é uma coisa, uma dimensão importante da vida. Você ter o maior controle possível das ferramentas intelectuais e físicas da sua existência. Isso é a base do trabalho. O que está instituído isso agora, é que todo mundo pode ser patrão de si mesmo. Isso não há sustentação empírica, Sônia.
impossível. E veja, isso é também uma reafirmação do racismo. Instituições seculares, seja da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, são racistas institucionais, e é difícil vencer isso, o que você faz? Cria a sua. Essa é a malandragem. Eu falo sempre para meus alunos e alunas, o racismo existe hoje por causa da escravidão. Sim, mas não só. A segregação racial, ela existe porque ela vive sem escravidão. É um pressuposto, mas a reinvenção da segregação racial que é a sacada da branquitude. Então a gente está 100 e poucos anos depois da Lei Áurea e de todo o maior movimento popular da história do Brasil, que foi o abolicionismo, maior movimento popular foi o abolicionismo. Tinha branco e preto junto, de todos os lugares do Brasil. Agora, que tipo de abolicionismo a gente tem que discutir? Tinham vários tipos. Mas o que eu quero dizer, a reinvenção da segregação, ô Sônia, isso que é o complicado. E muitas vezes o empreendedorismo vem um discurso ideológico de, já que não dá para mudar ali, cria a sua linha. É uma armadilha. E lembrando, eu não estou falando mal das pessoas que se viram, se criam. Eu acho que eu sempre falo com os meus colegas, tem alguns amigos aqui, de irmãos meus, a gente discute isso quando podia discutir, né? Porque hoje em dia está difícil. Em churrasco, claro que você discute essas coisas. Mas e às vezes em palestras também. Mas então, Sônia, a gente tem que ter cuidado com essas respostas fáceis. Entendeu? Por fim, Sônia, para eu terminar aqui, a questão, porque eu estava falando dessa questão do mercado de trabalho, empreendedorismo, etc. Viu que a questão da cidadania foi deixada de lado. Ela vai constar na legislação, mas a energia do poder público, que foi capturado por essa lógica mercantil, vai fazer com que só conste ali, seja letra morta. O que vale é o quê? Estabelecer essa lógica de que o que vale é o meu esforço individual. Não importa a minha cor, não importa a história do país. Se eu me esforçar, eu vou vencer. E eu tenho que ter... Olha uma palavrinha que surge, Sônia. Resiliência. Saber resistir a todos os tipos de dificuldade. Isso é uma característica que o povo preto e o povo ameríndio tem desde sempre. Porque foi obrigado a ter isso para sobreviver. Desenvolver o drible, que o pessoal eu chamo de dibre, eu chamo de ginga. Drible é de escolinha de futebol, o drible é da rua. Você joga lá com bola de meia, arranca metade do dedão. É ali que você é obrigado a fazer isso. Agora, utilizar essa nossa habilidade civilizatória para justificar retirada de direitos ou não transformações de instituições que deveriam ser públicas é outra coisa. E veja, a escola ela está em meio a tudo isso. E é muito pesado, ainda mais nessa situação agora, Sônia, jogar nas costas da escola e dos profissionais de educação e das profissionais de educação a responsabilidade pela... Olha isso que eles estão jogando agora. Saúde psíquica das crianças, jogando na escola a questão da alimentação. Eu sei que a escola é importante para a alimentação das crianças. Eu sei, tem que ser. Agora, não é um sinal que a nossa sociedade está muito mal, onde as famílias não conseguem comprar sua comida? Eu vivi num Brasil que tinha acabado a fome sistêmica. Você viveu também, Sônia? Eu vivi. Você faz o quê? 8 anos atrás. E a gente parece ter um cavalo de pau na história. Então, mas tem outras coisas mais pesadas que colocam nas costas da escola, Sônia. Por exemplo, a escola muda o mundo. Isso é uma visão muito bacana no show da Xuxa. É uma referência muito antiga. Sei lá, iCarly, não sei qual que é. A escola não tem o poder de transformar o mundo. Não tem. Eles não estão dando nada para a escola. Não estão dando internet, não estão dando equipamento para os alunos, nem para os professores, nenhum recurso, nenhum treinamento, nada. Só um presidente dizendo, esses professores são um bando de vagabundos que não querem dar aula, e deixou sem recurso monetário, porque para tudo isso,
treinamento de professor, internet e equipamento, eles tinham que dar dinheiro. Não, cortaram. O MEC gastou pouquíssimo dinheiro esse ano nas escolas. E está passando a boiada, né? O terraplanismo no MEC, agora no PNLD, a gente vai ter uma série de problemas porque não querem que a gente mostre mais evolucionismo nas escolas. Entendeu? Então, eu vou começar a mudar o livro didático, etc. Mas então, Sônia, jogar essa responsabilidade na escola, mais esta responsabilidade, porque na escola não existe, o que existe são os profissionais de educação. A escola é um prédio. Se joga nas nossas costas. E veja, eu considero que a educação é prioridade numa sociedade. Sem dúvida. Se ela é prioridade, por que os professores não foram vacinados prioritariamente? Por que a merendeira não foi? Por que o guardinha não foi? Por que o pessoal da secretaria, as estagiárias? Por que esse pessoal não foi? E aí vem de novo, Sônia, vem o discurso suicidário novamente. A gente tem que dar o sangue, a gente tem que se sacrificar em nome da sociedade. Que história é essa? A gente lutou muito para acabar com a escravidão. Não é sacerdócio ser professor. Eu trabalho numa escola pública que é laica. Que história é essa de sacerdócio? Eu sou um profissional que amo os meus alunos, mas eu sou um profissional da educação. Então errou lá atrás a escola. Fechou primeiro. Foi errado. Foi errado fechar a primeira escola. Foi errado todo o período. Não deram um chip para os alunos acessarem a internet. A escola voltou, porque o pessoal achou que estava caindo. A gente sabe que não. Eles ficam comparando o Brasil à França, à Inglaterra. Lá não está morrendo 3 mil por dia. Quando estava morrendo 1.500, eles fecharam a escola, pô. Então, eu não quero cair agora num discurso indignado, mas eu quero mostrar, a minha ideia toda na fala, Sônia, foi tentar o seguinte, é difícil em uma hora desenvolver isso, mas tentar defender a ideia de que o que a gente está vivendo agora é a confluência de vários processos, boa parte deles ruins, problemáticos, destituidores de vida, destruidores do tecido social, que implodem o que é comum a todos nós. Isso é um lado. Só que aí, pena que não vai dar para desenvolver. Várias potências afloraram, Sônia. Você participa de várias iniciativas que eu também participo, a solidariedade de muita gente aflorou, a aproximação de muita gente que não se falaria em outra situação ocorreu. O valor da escola... eu estava falando para minha companheira, ou foi ontem, vê como que são coisas, eu estou tendo um aluno na sala, né, e eu só fico de máscara, com 2 máscaras e o Face Shield. Eles estavam curiosos, porque eu nunca tinha dado aula para eles, saber como era o meu rosto, e a alegria deles verem o meu rosto. Sabe, quem está na sala percebe isso. São situações muito complexas. A alegria de alunos que já são meus alunos há 3 anos, de me verem, de eu vê-los também. São situações lindas que também são provocadas com o sofrimento. Nosso povo sabe muito bem ser um ser em sofrimento, né? A gente tem essa carga histórica, né? Não é natural isso, mas a gente carrega isso. Mas nesse sofrimento, muitas vezes, a gente pode aumentar sentimentos bacanas, como a amizade, a fraternidade, a solidariedade, também surgem, Sônia. Sem dúvida. Só que isso sempre vai ser minoritário diante do descalabro que está ocorrendo. Não é natural, isso é um genocídio. E esse genocídio tem que acabar de qualquer jeito. Porque todos nós temos o direito de existir, não é resistir mais, Sônia. Existir, está numa luta de existência enquanto povo. Não é só professor, não é só médico. A ideia a gente tem que. A ideia é de continuar existindo. Mas a gente vai vencer, a gente vai vencer. É sempre doído, mas a gente sempre dibra, a gente sempre ginga, Sônia. E veja, a alegria. A gente não tem escolha. A alegria que a gente tem no nosso povo, que se deve a muita gente que lutou e luta agora,
a gente não pode baquear, entendeu? Isso não é discursinho de autoajuda, coach, nada não. A gente tem que se manter atento, Sônia, alerta. Essa não é a primeira vez que estão tentando nos matar, eles querem nos matar desde sempre. Desde sempre. Não queremos morrer. Não, a gente não quer morrer. Falou, Sônia? É isso aí. Falou. Só mais uma coisinha. Você mencionou... Sim. Bom, você mencionou os think tanks. E um deles tinha um projeto, agora nem é mais projeto, né? É real, de acabar com o ensino presencial. Você sabe disso. Existe tudo que foi feito com a BNCC e tudo mais. O homeschooling, né? Era para acabar com o ensino presencial. O plano deles era tirar todas aquelas coisas, filosofia, música, porque isso ia ser bem complicado de ensinar à distância, e ficar só com matemática, português, inclusive história. Bom, enfim, só para acabar, os governadores tinham parado de investir nos prédios das escolas, porque as escolas, prédio, iriam acabar, a molecada toda ia estudar em casa. E veio a pandemia e adiantou essa coisa toda. Na tua opinião, esse plano deles, o que vai dar para tudo? Porque você dá aula, inclusive, para criança bem pequena. O que você acha? A pandemia está provando que eles tinham razão e realmente a educação tinha que ser à distância? Ou não, pelo amor de Deus, não, eles têm que perder essa guerra? O que você acha? Então, eu acho o seguinte, Sônia, até a categoria de professoras e professores, ao longo do tempo, exigiu bastante a questão do ensino remoto, para preservar a sua vida e a vida das crianças e dos jovens estão sob a nossa responsabilidade. Isso é um dado real, e era necessário, e é necessário agora. A questão é o seguinte, a burocracia estatal, ela possui aliados. Ou melhor, a classe política, não é nem classe, né? Os políticos brasileiros, os setores que dominam a economia, o judiciário e os grandes meios de comunicação, eles têm um acordo tácito. Então, esse acordo não é que chegou numa reunião, todo mundo decidiu o que vai falar, mas existem visões semelhantes do que deve ocorrer. Então, há uma seguinte visão que é consenso entre esses setores. Se gasta muito. Se tem pouco resultado, segundo eles. Então, tudo que entrar na lógica da redução de gastos, veja que educação não é considerada investimento, é gasto. Que é uma noção capitalista estranha, né? Porque eles não têm o capital humano, eles nem pensam nisso. Eu quero reduzir gastos. Mas esse humano aí é o humano pobre, porque o humano rico continua estudando nas escolas. Sim. A PNCC nem entrou lá. Tá tudo maravilha lá. Eles podem continuar estudando. Você conhece o mundão de Deus aí mais do que eu. Escola internacional, 10 conto por mês, o cara tem aula de manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, domingo. Para eles tem. Aula de grego, sânscrito, bordado em parede, tem tudo. Sônia, então veja, a exigência lista da categoria, e aí tem essa lógica do poder, eles perceberam. Por exemplo, a utilização de ferramentas digitais. Você sabe que é o seguinte, todo serviço que a gente tem na internet que é de graça, ele é de graça por um motivo. É porque eles vendem nossos dados. Então, quando a gente usa ferramentas, eu não vou citar empresa, tal, para depois não falar que eu estou demonizando tal, mas eu também uso essas ferramentas. Só que qual a política? Existe uma política institucional de utilização de dados? A lei só entra em vigor agora no meio do ano, e foi uma lei que já veio atrasada de anos. Outra coisa, Sônia, essas ferramentas digitais, elas vão alienar o professor de seu trabalho? O que eu quero dizer alienar? Ela vai retirar a parte criativa do professor e vai deixar o professor só a verificação de tarefa? Esse é o sonho de todo burocrata. E veja, Sônia, além do burocrata, que é aquele ser que a gente fala, é o liberal, no Brasil está começando a surgir, eles estão tretando ainda, mas você tem o liberal dessas think tanks e você tem o fundamentalista. O terraplanista. Não vou dar muito tempo, mas entendeu? O fundamentalismo.
terraplanista. Eles ainda estão brigando. O problema é quando eles se juntarem. Uhum. E veja, nenhuma das duas versões, um nega a ciência completamente, o outro nega desde que continue lucrando. E nenhuma dessas versões, a gente tem a participação de quem está no chão de sala. Nenhuma. Uhum. E aí eles vão dizer que vocês não podem opinar porque vocês são mal formados. Uhum. Vocês não podem opinar porque vocês são sindicalizados. Tem uma série de desculpas. E veja, esse processo está em curso, Sônia. Escolha de materiais didáticos, definição de planejamento de curso, do curso que eu falo, né, do ano. Cada vez eles tentam mais afunilar. E veja, mas enquanto existe sala de aula, eles podem criar uma série de afunilamentos burocráticos que sempre vai ter a ginga. Eles vão tentar o quê? Eliminar a sala. Isso a longo prazo. Eu acho que é impossível hoje. Essa é a meta. Devido à escala. Mas eles imaginam. Mas veja, a gente sempre vai perdendo, né? A gente vai se virar. O lance do Dibre é isso. Você vai diante da dificuldade, mas tem uma hora, Sônia, que coloca um cara de 3 metros na minha frente, marcação homem a homem, não tem como dibrar, porque o cara vem no joelho. E aí você vai. Então, cada vez mais o cerco se fecha. E aí daí eu fecho minha fala que eu tinha planejado, que é o seguinte: toda a sala de aula tem que ser um quilombo. Eu falei isso uma outra vez que a gente falou lá na Unital, acho que eu falei sobre isso. Falou. A gente tem que considerar, e ser um quilombo não é anticientífico, pelo contrário. São várias outras formas de conhecimento que a branquitude não considera verdadeira e científica. Mas a experiência da dança, a experiência cosmogônica, a outra lógica de organização dos conteúdos, isso que eu queria falar, as matrizes civilizatórias afro-brasileiras e ameríndias, nativas, indígenas, a escola não pode mudar o mundo, mas a incorporação dessas outras matrizes no ofício do professor, na construção do ambiente escolar e mais, na construção do ambiente de trabalho, do ambiente de familiar, isso sim, Sônia, isso pode transformar o mundo. Quando a gente tiver, eu sei que você concorda com isso, quando essa matriz civilizatória, que está sendo construída todo dia, quando o patriarcalismo, isso é eurocêntrico, quando a gente redefinir a nossa realização, a nossa relação com outros seres viventes, seres que vivem, nossa relação com o planeta. Cada vez mais estou interessado nessa área, Sônia. Estou procurando no conhecimento ameríndio isso. Essa noção da gente estar apartado do planeta como uma espécie. Isso é uma visão europeia. Então, eu não quero uma visão holística, eu quero uma visão ecológica. Quem pode me ensinar isso são os tupis, Guarani. Então, eu acho que essas matrizes, elas sim, se incorporando no nosso dia a dia, aí sim a gente pode transformar o mundo. Não só a partir da escola, mas a partir de todos os espaços de trabalho, todas as esquinas, todos os campos de futebol, jogando videogame, entendeu? Conversando como a gente está conversando agora. Aí sim, e isso está brotando, o Sônia. Não é à toa que a gente está aqui agora. Isso é produto dessa luta. E a gente está intensificando essa luta, não é? E isso está crescendo, Sônia. Então, a gente sempre vai gingar, cara. Só quando o último de nós tombar, que acaba a ginga. Mas eles não vão conseguir isso. Não. Porque eles dependem de nós. Esse é o lance. Eles só existem porque a gente produz riqueza. E não só riqueza financeira. É a riqueza intelectual, cultural. Né? Veja a música negra. Ela domina o mundo. Exato. Mesmo que não sejam negros que façam. Mas é ela que domina. Mas por aí vai, Sônia. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem, ficar preocupado, chorar pra caramba, mas lembrar de onde a gente veio e o que a gente pode fazer. A potência é nossa. Mais uma perguntinha que eu fiz para todo mundo. Sim. Por que a pessoa negra não vota em pessoa negra? Uou!
E tem que responder rápido. Curto. Eu acho que a segregação e o racismo explicam um pouco isso. Mas eu digo o seguinte, Sônia, isso está mudando, não tão rápido quanto a gente espera, mas muda. E outra coisa, Sônia, eu acho que toda essa crise das instituições, elas podem provocar a reação da extrema-direita, mas elas podem provocar também o surgimento de algo que amplia a nossa potência, que não envolve necessariamente voto, envolve ação direta, que é uma outra coisa que outro dia a gente pode conversar. Ação direta, por exemplo, é o que nós estamos fazendo agora aqui, entendeu? Eu achei isso. Não sei se eu respondi, não. Ok, médio. Ok, Giz tem pergunta aí. Giz tem pergunta aí para nós? Do Paulo. Empreendedorismo deve ser ensinado nas escolas, pelo amor de Deus. As escolas particulares ensinam para que as pessoas não possam reclamar de sua condição se fracassarem no futuro. Algum prefeito genocida em uma cidade do interior de São Paulo. Esse é o Paulo. Quem será esse prefeito? Não sei. Se discute a falta de noção democrática da esquerda, enquanto temos crianças fazendo treinamento para desviar de tiros em escolas públicas no Rio de Janeiro. Para a elite, morte e democracia convivem bem. Você falou bastante. Concordo, com certeza. E agora a política, a necropolítica agora atinge todos e todas. Né? Exato. O projeto da elite, lavajateira, e da burguesia é a destruição do Brasil independente e a recolonização. Sim, principalmente, temos que voltar para o AI-5, né? Não tem um cara aí que decidiu isso? Sônia, esse lance... de serviço. Sim, sem dúvida, Fábio. Eu sei que o tempo acabou, mas esse lance, por exemplo, escutar o Biden, ou o governo dos Estados Unidos, oferecer ajuda em si não é o problema. Não. O problema é o seguinte... Todo esse processo de destruição do público no Brasil se dá também com a participação das forças estrangeiras. Não estou querendo dizer aquela visão tosca de que tudo foi um golpe do FBI, não é isso. Mas quem entende história, entende geopolítica, sabe o jogo que tem. Então agora parece que a gente é um país que não tem tecnologia, que não tem infraestrutura, sabe? Que não sabe fazer vacina. É muito triste isso, é muito triste. Mais do que isso, os Estados Unidos era o primeirão, lembra? Com todas as mortes, e o Brasil era o segundo. O que aconteceu nos Estados Unidos? Mudou de presidente. Bingo! Temos que mudar de presidente também, não é? Bingo, só isso. Temos que trocar de presidente. A Daniele, em São Paulo, nós, professores municipais, estamos em greve desde 10 de março. Alguns gestores ainda cortaram nossos salários. Eles mandam, né? Não tem... Enfim, francamente, essa parte dos professores eu não sei, porque eu esperava um movimento maluco, uma greve geral, aliás, no Brasil inteiro, porque, gente, está errado desde o princípio. Ok, a escola não deveria fechar, mas também a escola tinha que ter mais recursos, a escola tinha que ter os chips, a escola tinha que ter computadores, iPads, telefones celulares, internet, e a escola não tem nada disso, Cáspita. Sim. Então, Sônia, e outra coisa, há um bloqueio, aquele acordo tácito que eu falei para você, os sindicatos, que têm uma série de suas dificuldades, tem uma historicidade nisso, né? Isso. Mas quando entra com a ação, mesmo que bem fundamentada, isso é bloqueado em várias instâncias, porque existe um acordo, existe um senso comum. Eu tenho vários jornalistas da Globo, da Record, de tudo quanto é lugar, no meu WhatsApp. Eu escrevi para ele, gente, vocês não vão botar uma voz dos professores falando nas reportagens, porque até agora só tem secretário da Educação, prefeito, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Ai, que bom, a escola abriu de novo. E os professores, vocês não vão chamar para eles falarem? Nenhum repórter respondeu as minhas mensagens. Silenciamento. Silenciamento sempre. Nenhum. Quer dizer, sabe? Parece que está tudo bem, maravilha. Resolveram o problema. Mais alguma coisa, Giz?
que o tadinho do Álvaro já está cansado. Estamos aí. Mas tem aula, né? Escolas abertas em meio ao caos, de homeschooling a serviços essenciais. Não, eles abrem as escolas, não vacinam. Sem mais perguntas, gratidão. Álvaro, querido, muito, muito, muito obrigada. Foi ótimo, o papo foi ótimo. A gente não tinha falado ainda no avanço sobre a pandemia, parecia que a gente estava no ar, né? Porque não dava nem para nenhum país dizer que não tem pandemia. A gente não estava, que a gente estava no ar. E as médicas que a gente tem no avanço, que eu queria que elas viessem falar, estão de plantão de 12, 18, 24 horas, quer dizer, como é que elas podem dar uma live? Então, sim, foi ótimo, o teu papo foi ótimo, muito, muito, muito obrigada. Espero que sim, Sônia. Obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter sido um pouco, ter conseguido passar algumas ideias de maneira organizada. Sempre que você precisar de mim, é só chamar, tá? Eu chamo sim. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.